Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que veio lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e que é bem poderosa. E se a escola fosse mais do que só um lugar para aprender? E se ela fosse, na verdade, o coração de uma rede de segurança para toda uma comunidade? Vamos entender isso. Para começar, vamos pensar numa pergunta fundamental. Qual é o verdadeiro papel de uma escola? É só um lugar para a gente abrir os livros, fazer prova e pronto? Ou será que a responsabilidade dela vai muito, mas muito além dos muros e dos portões? É isso que a gente vai ver nessa primeira parte. A ideia aqui é entender uma filosofia que propõe uma virada de chave, sabe? Transformar a escola de uma simples instituição de ensino em uma guardiã ativa do bem-estar dos alunos e de todo mundo ao redor. E no centro dessa transformação toda, tem um conceito que é a base de tudo, o pilar principal. O nome dele é proteção integral. Olha, o guia que a gente está analisando já começa com essa frase forte da filósofa Hannah Arendt. E ela dá o tom de tudo. Basicamente, o que ela diz é que educar não é só passar conteúdo. É assumir uma responsabilidade gigante pelas crianças, é garantir que elas tenham um lugar seguro no mundo. É sobre amor e responsabilidade. E é aqui que entra a tal da proteção integral. E isso, olha, não é só um protocolo, um monte de regras. É uma mudança de mentalidade mesmo. A escola deixa de se ver como uma coisa isolada e passa a ser uma peça-chave num grande quebra-cabeça do cuidado, dividindo a responsa com a família, com o governo, com a sociedade inteira. E essa proteção é construída em dois níveis. Pensa assim, os direitos humanos são como as regras do jogo que valem para todo mundo em qualquer lugar do planeta. Já os direitos fundamentais são as regras específicas do nosso país, as leis brasileiras. A combinação dessas duas coisas dá para o modelo uma base universal e, ao mesmo tempo, uma força para funcionar aqui, na prática. Ok, a filosofia é bonita, mas como é que isso vira ação de verdade? A resposta está na criação de uma estrutura bem organizada que eles chamam de sistema de garantia de direitos. Esse sistema funciona apoiado em 3 pilares, como se fosse um tripé. Um não fica em pé sem o outro. O primeiro é a promoção, que é criar as políticas de bem-estar, saúde, educação, lazer, tudo. O segundo é a garantia, que é quando a lei entra em campo para fazer esses direitos valerem. E o terceiro, que é genial, é o controle social, ou seja, a própria sociedade civil fica de olho, fiscalizando para ter certeza que tudo está funcionando. Um fiscaliza o outro. A mensagem aqui é muito, muito clara. Os problemas de hoje são complexos demais para uma instituição só dar conta. Uma escola não é uma ilha. Para ela funcionar de verdade nesse sentido, ela precisa estar conectada, ser o centro de uma rede de apoio muito maior. É aqui que a rede ganha vida. A escola funciona como um radar. Ela identifica um problema e sabe exatamente para quem ligar. Se é algo de saúde, aciona a UBS, o postinho. Se a família precisa de apoio, chama o CRAS. Se os direitos da criança estão em risco, é hora do Conselho Tutelar agir. E, em último caso, o sistema de justiça. A escola não precisa resolver tudo sozinha. Ela precisa conectar os pontos. Tá, vamos ver como essa teoria toda funciona na prática. A gente vai olhar para 2 desafios bem comuns que acontecem em qualquer escola: a falta de frequência dos alunos e as situações de violência. Primeiro, o problema das faltas. O sistema ataca isso com uma precisão quase cirúrgica. Ele define direitinho a diferença entre baixa frequência, abandono e evasão, porque cada um desses problemas tem uma causa diferente e precisa de uma solução diferente. Essa clareza já ajuda a não dar respostas genéricas que não resolvem nada. E o mais importante, a resposta não é punir, é apoiar. O protocolo é uma escadinha de ações. Primeiro, a escola tenta resolver ali, conversando com a família. Não deu certo? Aí sim aciona a rede de apoio. O foco é sempre entender o porquê da ausência e resolver o problema na raiz, não simplesmente castigar o aluno. A mesma lógica vale para a violência. O sistema organiza os tipos de violência, da física até a negligência, e cria um passo a passo claro para cada uma. Isso garante que a resposta da escola seja sempre rápida, consistente e, o mais importante de tudo, que ela proteja a vítima. E aí vem uma pergunta que é inevitável e importantíssima. E se o problema estiver dentro de casa? E se o agressor for um funcionário da própria escola? A resposta da estrutura é direta e sem rodeios. O sistema é feito para proteger o aluno. Ponto final. Existem procedimentos obrigatórios para parar a agressão, proteger a criança e comunicar às autoridades. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima do sistema. Então, depois de ver tudo isso, qual é a grande lição que a gente pode tirar desse modelo de São Bernardo do Campo? Por que isso é tão importante? A grande conclusão, para mim, é que esse modelo não é só uma política local que funcionou bem lá.
É um projeto manual que pode ser adaptado. É a prova de que qualquer escola, em qualquer lugar, pode ser muito mais do que um lugar de ensino. Ela pode ser o coração que bombeia a segurança para toda a comunidade. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Que papel as escolas estão desempenhando nas nossas comunidades? E se a chave para uma sociedade mais justa, mais segura, mais solidária, estivesse o tempo todo ali esperando, dentro da escola mais próxima da nossa casa? Fica aí a reflexão.